Em nosso estudo de hoje, a lição 36 do livro Seara dos Médiuns tem por título Tua Parte. Toda produção medianímica é a soma do mensageiro espiritual com o médium e as influências do meio. Partilhando a equipe de intercâmbio, a parcela de teu concurso é inevitável na equação. Em cada setor de trabalho, a obra dá sempre o troco do que lhe damos. A vida conta em ti mesmo o que lhe fazes. O campo dá notícias do lavrador. Por mais respeitável seja o médium a quem recorras, não exijas que lhe forneça sozinho a solução de tuas necessidades, porque o Criador fez a criação de tal modo que todas as criaturas se interdependam em qualquer construção, por mais simples que seja. Se entre os ingredientes de um bolo for adicionado pequena colher de cinza a dezenas de colheres outras de material puro e nobre, o elemento estranho deturpará toda a peça, ainda mesmo quando preparado num vaso de ouro. Paganini tocava numa corda só, mas a cravelha e o braço, o cavalete e o tampo harmônico do violino sustentavam a melodia. Tiziano pintava admiravelmente aos 99 anos de idade, contudo não dispensava palhetas e pincéis, telas e tintas na condição adequada. Um técnico de eletricidade fará a luz, banindo as trevas de qualquer parte, no entanto necessitará de recursos com que possa captar, dinamizar, distribuir e reter a força. E não digas que apenas a má-fé provoca o desastre quando o desastre aparece. Desleixo é crueldade em máscara diferente. Se um malfeitor coloca deliberadamente uma pedra no leito da ferrovia para descarrilhar o comboio, ou se o guarda desprevenido esquece o calhau no trio, o efeito é sempre o mesmo. Se queres a sopa imaculada, traze prato limpo à beira da concha. Médios e mediunidades poderão prestar-se grandes favores, mas, para que atuem com segurança e correção no serviço de que é necessário, precisam igualmente de segurança e correção na parte que te compete. Interessante essa frase inicial do Emmanuel. Toda produção medianímica ela vai ser sempre a soma do mensageiro espiritual, do espírito que vem se comunicar comigo, com o médium. Então já misturou, em primeiro lugar, o intelecto do espírito com o meu intelecto e as influências do meio. Então, toda comunicação espiritual vai ter três elementos. Um espírito que está se comunicando, o médium que está recebendo, mas que também tem uma bagagem intelectual e cultural que vai ser utilizada pelo espírito, e a influência do meio. Então, o Emmanuel veio chamar a atenção. A parcela do teu concurso é inevitável na equação. Qual seria a nossa parcela? Em primeiro lugar, a gente vai aprendendo que quando a gente descobre que a gente tem essa facilidade de ser influenciado, de comunicação com os espíritos, tem uma sensibilidade maior para esse campo, a gente precisa o tempo todo estar estudando, não tem para onde correr. A gente precisa o tempo todo estar buscando principalmente o Evangelho de Jesus, porque eu estou sendo influenciado muito mais do que a pessoa normal que não tem essa capacidade. E isso é até uma coisa interessante. Eu me lembro uma vez de ter uma conversa com um pastor evangélico e eu falar com ele sobre isso, falar a diferença é que a gente, quando tem essas influências, quando a gente se permite, por algum motivo, uma queda, parece que a queda ela toma uma proporção, e muitas das vezes não parece, não, ela toma mesmo, uma proporção enorme. A gente precisa de um policiamento muito maior, precisa fazer a nossa parte. E a melhor parte é simplesmente essa. Vamos colocar uma coisa na cabeça. A gente precisa, todos os dias, para o nosso corpo físico, de pelo menos as 3 refeições que são aí consideradas por toda a história. Hoje tem gente que fala em várias refeições durante o dia, é jejum intermitente. Mas vamos pegar o básico, café da manhã, almoço e janta. O que a gente precisa quanto médio? A gente precisa todo dia de leitura edificante, mesmo que seja uma leitura rápida. Todas as vezes que eu falo isso, eu estou sentado aqui diante de um celular, eu olho para frente, tem a minha estante, tem um livrinho Minutos de Sabedoria. Aquele livrinho ali, um Minuto de Sabedoria. Quem disser que não tem tempo para ler uma página desse livro vai estar realmente de brincadeira, porque
é uma página que você lê em 15 segundos. Mas é uma página que, se você ler, estudar e meditar naquilo que você está lendo, você já está tomando o seu café da manhã. É claro que com o tempo a gente vai ter necessidade de tomar o café da manhã com mais qualidade, né? A gente vai começar a ficar lendo mais mensagens, por exemplo. Eu tenho tido nesses últimos anos, aí, por conta desse 10 minutos com o Emmanuel, um café da manhã de muita qualidade, porque todo dia de manhã eu estou lendo uma página do Emmanuel. A gente vai aumentando naturalmente, mas a gente precisa disso. Por quê? Porque isso, além de estar reforçando o lado da moral nossa, trazendo conhecimento, a gente está principalmente trazendo o policiamento da consciência. Porque está muito fresquinho, eu terminei de ler agora, vem acontecer alguma coisa comigo, vem aquele ensino que eu terminei de ler, aquele ensino me ajuda, me influencia, na verdade, para estar tomando o caminho correto, em contraposição com um monte de influências que eu estou recebendo o tempo todo, que sejam contrários ao Evangelho de Jesus, mas que a gente considera normal. Vou responder mesmo, né? Fez fofoca, eu vou fazer fofoca também. Enfim, coisas que acontecem cotidianamente que a gente vai sendo influenciado naturalmente. Então, Emmanuel vem fazer as comparações hoje, falar, por mais respeitável que seja o médium a quem recorra, não exige que ele forneça sozinho, não. Porque vai ter sim, sempre, ele, um espírito, e a influência do meio também. Porque se você está sensível ao meio. Se você está num lugar onde os espíritos todos que estão ali são espíritos de farra, espíritos que querem provocar o prazer material para eles poderem, entre aspas, tirar uma casquinha também, porque é isso que eles estão sentindo falta. Eles não têm um corpo físico, estão viciados nas sensações do corpo, mas estão do outro lado da vida. Então querem influenciar a gente para poder tentar se aproveitar um pouquinho dessas energias, nossa, né, do fluido vital que a gente tem. Se a gente quer realmente entender como é que funciona, a gente tem que entender que a gente tem a nossa parte. Mas são 3 elementos. E o Emmanuel vem dizer aqui para a gente que você vai fazer um bolo e, de repente, você coloca uma colher de cinza no meio, vai acabar com o bolo todo. E é interessante que o Emmanuel ele nos provoca sempre, né, a meditar em fenômenos da natureza e também culturais. Ele vai falar os de Paganini e de Tiziano no texto dele. Paganini a gente teve a oportunidade de conhecer bastante aqui através do seu violino, da sua música maravilhosa, e ele vem falar, olha, o Paganini podia tocar numa corda só, mas a cravelha, o braço, o calavete, o tampo harmônico do violino estava sustentando a melodia. Né? Ele fala do Paganini, fala de um pintor Tiziano, que pintava até os 99 anos de idade, e fala de um técnico de eletricidade. Todos eles aqui, ó, mais elementos. O músico, o instrumento, o meio, o ambiente onde ele está tocando. Porque se ele estiver tocando num lugar, olha a influência do meio, um lugar muito agitado, não vai conseguir sair aquela música tão harmônica assim, porque ele não está tendo concentração. E é até uma realidade que a gente que trabalha com música, eu sou músico, né? As pessoas hoje só querem festas, as pessoas não querem parar para meditar numa boa música, ouvir uma boa música, ela quer dançar. Quando ela vai para a rua, parece que boa música agora eu já escuto em casa, já tenho todos os recursos aqui na minha mão, é só entrar na internet, né, nos streams que tem por aí. Então, vamos fazer a nossa parte, mas chega na parte final, o Emmanuel ainda chama a nossa atenção mais uma vez, fala, não digas que apenas a má-fé provoca o desastre quando o desastre aparece. Porque desleixo é crueldade em máscara diferente. Que mensagem impactante para a gente, né? Desleixo, quando eu sou desleixado, é também uma crueldade, mas em máscara diferente. Então, ó, o que ele vem falando? Olha como é que o desleixo é uma crueldade. A pessoa coloca uma pedra na linha do trem de propósito, o trem descarrilha. Ah, mas o outro guarda desprevenido esqueceu o calhau. Descarrilhou, o efeito é o mesmo. Então, por isso que o desleixo é uma crueldade. Né? Estão contando com a gente, na verdade... Então ele vem falar, se queres a sopa imaculada, traz o prato limpo. Faz a tua parte. A nossa parte é todo santo dia. Leitura edificante, oração e prática do bem. Todo santo dia. Leitura edificante, oração e prática do bem. Isso vai fazer com que a gente se mantenha em sintonia com os bons espíritos, fazendo a nossa parte. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.